Bom, pessoal, o Conselho de Desenvolvimento, ele é uma proposta para ouvir as ideias das outras pessoas. Que naturalmente a universidade, ela faz com que as pessoas estudem, ela faz com que as pessoas pesquisem, e nos estudos delas vai surgindo ideias. Tipo, a pessoa vai estudar Max Weber, ela vai estudar Karl Marx ou Nietzsche, e vai surgindo ideias nesse meio do caminho. E aí ela mostra o trabalho dela e ela fala: aqui é professor, o meu trabalho que eu fiz. E o professor: não, faculdade, não, aqui não estou para ouvir tua ideia. Quando tiver no mestrado eu vou ouvir tua ideia. Mas no modelo de sociedade que a gente está é muito mais rápido as coisas, né? A tecnologia e tudo mais. Então, eu imagino que há necessidade de um local para se ouvir ideias, e acho que esse local seria a universidade. Não seria a biblioteca, não seria na prefeitura. No primeiro vídeo que a gente fez do Conselho de Desenvolvimento, ele aborda assim: se você tivesse uma ideia, onde você divulgaria essa ideia? Aí o rapaz falou: eu divulgaria para meus amigos. Aí o gurizão falou: eu divulgaria no Facebook. O outro falou: eu divulgaria na igreja, porque a igreja o pessoal ia me ouvir. O outro falou: na rádio, na televisão. Uma outra mulher que já tinha um pouco mais de experiência: eu iria direto na prefeitura. Particularmente no meu caminhar eu tive algumas ideias e tentei colocar elas em prática. E tentei colocar no Facebook, mas o Facebook é aquele negócio de linhas de tempo, né? Vai passando e daqui a pouco já morre, a tua publicação acaba tendo uma semana no máximo, 1, 2 semanas com alguma discussão. E ainda uma discussão fervorosa, assim, que tu não tem como discutir e argumentar ali no Facebook. Porque vai acabar perdendo a amizade, sabe? Não é uma coisa que tá eu e vocês aqui, discutindo e olhando no olho, conversando. É uma coisa que eu vou falar mesmo e tal, e... enfim. Então, a gente pensa que o ideal para se ouvir ideias é uma apresentação, como mesmo nas matérias da universidade, tem a apresentação de trabalho, o pessoal vai ali na frente, se apresenta e depois as perguntas. Então, em 92, em Maringá, o pessoal estava se perguntando assim: poxa, o que a gente quer da nossa cidade? O que a gente vai querer da nossa cidade? Porque daqui 10, 20, 30 anos... Isso era tipo uns intelectuais, uns caras cabeça da cidade, assim. Daí eles se reuniram, assim como a gente está, em 5 pessoas. Eles se reuniram: vamos começar então a pensar o que a gente gostaria para a nossa cidade. Fazer tipo uma quinta-feira à noite, assim, ó. Vamos fazer de brincadeira só. Vamos sentar e vamos discutir alguns temas e tratar de um plano diretor nosso, como a gente quer a nossa cidade. Então, essas poucas pessoas se reuniram e de repente começou a agregar uma outra pessoa que estava interessada em colaborar com isso, em ouvir o que eles estavam falando. Nem tanto colaborar, mas era ouvir e participar, sabe? Porque a cidade, ela fica alheia, ela fica por fora dos planejamentos dela. Então, eles começaram a se reunir e planejar a cidade, e começou a vir uma outra pessoa a mais, pessoas com dinheiro, pessoas que tinham influência na cidade, pessoas da mídia e, por fim, os políticos, que tinham interesse em saber o que eles estavam falando. Como assim? Eles estavam politizando a cidade e os políticos estavam por fora disso. Então, eles também começaram a participar. Esse mesmo modelo aconteceu primeiro em Maringá e depois aconteceu em Nova Friburgo. Mas a história é mais ou menos assim: estava acontecendo e eles estavam planejando a cidade, 30, 40 anos. E aí a mídia, que percebeu que isso aí estava acontecendo, perguntou para o político: o que vocês vão fazer em relação a isso? A esse movimento, porque eles já estavam estruturando a cidade. Não, a gente vai ter vamos fazer um aeroporto aqui, a gente separa esse bairro aqui de produção, o bairro de produção fica nesse lado, o bairro comercial fica mais ou menos aqui. E começaram a estruturar da maneira que eles acharam melhor. Então, quando a mídia perguntou para o político o que eles fariam, o político falou que ia averiguar e ia dar um jeito nisso, e a ver se conseguia alguma verba para eles viabilizar as propostas. E aí, depois de um tempo, surgiu o FMD, que é o Fundo Municipal Democrático. E eles conseguiram arrecadar 200 mil por ano
para que o Conselho de Desenvolvimento Econômico pudesse viabilizar suas propostas. Poxa, com 200 mil eles conseguem fazer alguma coisa, uma coisa ou outra, mesmo sejam pequenas ou grandes. Nessas propostas do Conselho de Desenvolvimento Econômico, uma delas era uma organização que fiscalizasse o poder público, para que não houvesse corrupção assim. Que lá na cidade deles, como todas as outras cidades, aconteciam corrupções, licitações. Então eles vão criar uma estrutura que a gente possa avaliar as licitações e certificar o que está acontecendo, se está tudo certo mesmo. E eles criaram Observatório Social. Observatório Social ali em Maringá. E em cima dessa proposta, eles pensaram em passar para outras cidades. Por isso, eles fizeram o Observatório do Brasil, que seria uma organização maior que tratasse para outros observatórios sociais em todo o Brasil. Então, hoje, existem em média 105, 104 observatórios sociais no Brasil. E o observatório está barrando várias corrupções assim, que eles fazem em licitações, cerca de 3 bilhões por ano. É muito dinheiro. E foi uma coisa que surgiu num conselho, assim, Conselho de Desenvolvimento Econômico, uma apresentação de ideias. Com base nesse Conselho de Desenvolvimento Econômico, também eles fizeram um aeroporto. Claro, eles eram da classe que... Eles eram os donos da empresa, então eles queriam coisas que viabilizassem o maior lucro para eles, que facilitasse as transações. Porque é isso que é, tipo assim, se aqui se reúnem jardineiros, a gente vai falar sobre metodologias para melhorar o nosso desempenho em jardinagem. Se reúnem donos de empresas, a gente vai tratar sobre como melhorar nossa lucratividade e tudo mais. Se reúne médico veterinário, a gente vai tratar sobre medicina veterinária. Então, é mais ou menos os integrantes que vão direcionar as apresentações, com base nas suas ideias, as suas apresentações. Bom, então, seria mais ou menos assim, uma proposta do Conselho. Eu mudei um pouco o nome de Conselho de Desenvolvimento Econômico, porque eu imagino que desenvolvimento vem o des antes do envolvimento. Quer dizer, se envolvimento visa envolver, o desenvolvimento visa desenvolver. Então, acho até que a gente usa o termo desenvolvimento de forma errada. E acho que a gente vai falar envolvimento. Nós vamos trazer o desenvolvimento para o Brasil, porque antes a gente não tinha, assim, computadores, todas essas estruturas, e realmente a gente era mais próximo. Na vila, os vizinhos, todo mundo brincava junto, e aí houve o desenvolvimento e o pessoal já não brincava mais junto, cada um brincava separado, chegava na sala de aula, não, é assim. Enfim, né, mas isso é só termo didático. Conselho de envolvimento, e aí nesse conselho a gente visa envolver as pessoas, chamar elas para participar, para ouvir o que elas têm para dizer. Então a proposta é que venham pessoas de todos os tipos de classes, todos os tipos de cores, religiões, credos, identidade, gênero, sem fazer discriminação alguma. E também de forma apartidária. A gente não visa falar do partido A, B ou C. A gente visa falar de ideias e como a gente pode colocar essas ideias em práticas. Então, durante a apresentação, vocês podem ir anotando perguntas. Me surgiu uma ideia no meio da apresentação, daí tu anota uma pergunta. E aí, no final da apresentação, a gente levanta a mão e começa a conversar a respeito. Ou seja, nessas apresentações do Conselho de Desenvolvimento, poderiam ser convidados pessoas que têm ideias, como, por exemplo, do Sul é meu país. Eles têm uma ideia. E aí, nesse Conselho de Desenvolvimento, a gente vai pôr à prova, com base nas questões que as pessoas vão levantar, e vamos levantar a mão e vamos perguntar algumas coisas que eles poderiam ter a dizer. E isso é interessante, porque, de outra forma, eles aparecem como uma proposta política, ou outras propostas, como a de Bolsonaro, e eles trabalham em cima de matérias para divulgar o material deles, demonstrando que isso é real, que isso é verdade. E a gente sabe que a mídia mente. Há necessidade de a gente estar presente, levantar a mão e perguntar.
E outra das propostas do Conselho de Desenvolvimento é que as palestras sejam gravadas. E aí a gente grava e coloca na internet. Para aqueles que não tiveram oportunidade de vir, possam assistir em suas casas. E aí eles assistindo em suas casas, não, na próxima eu vou, porque eu queria estar lá e tal, eu queria perguntar, eu queria... No começo ele realmente começa que nem uma semente, pequenininho, mas ele vai crescendo e vai tomando uma proporção grande, a ponto de poder interagir com a política da cidade, que agora a gente chega por fora, mas daqui a pouco as pessoas vão se interessar por esse movimento que está acontecendo. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês é qual o custo de um conselho de envolvimento. Tecnicamente seriam necessárias 3 pessoas para fazer o trabalho. Uma delas é para organizar a estrutura, agendas e tudo mais, deixar que, pelo menos, tenha uma estrutura básica, assim, uma água para o pessoal tomar, sabe? Organizar a sala. Outra pessoa para gravar, como o Rodrigo está fazendo. E uma terceira pessoa que seria ou para editar ou para dar um staff, para dar um apoio. Então, com 3 pessoas a gente conseguiria fazer o trabalho. 3 pessoas e um trabalho de 1 vez por mês, 2 vezes por mês, talvez. Que não seria um negócio para ir toda semana. É um evento na cidade, é uma raridade. Assim como tu vai assistir um concerto de piano. O pessoal vai tocar piano, tu não vai todo dia assistir o pessoal. Então, seria uma coisa que motivava as pessoas, não, vou lá, vou participar, vou curtir, como se fosse também uma festa, né? Então, seriam mais ou menos 3 pessoas, a estrutura, para fazer isso funcionar. Qual o custo dessas 3 pessoas? A gente poderia colocar, talvez, um estágio, R$400, de 400 a 600 reais. Ou talvez uma instituição poderia apoiar e participar. Cada instituição, não, da minha instituição essa pessoa aqui vai participar. Porque 1 vez, 2 vezes por mês, né? Não tem muito trabalho assim. Às vezes até a gente faz de forma voluntária, sabe? Mas assim, quando não tiver nenhum apoio de instituições, fica difícil a instituição permanecer. Então, Tiago, você falou, surgiu um monte de ideias na minha cabeça. Eu penso assim que essa questão de envolvimento econômico, né, esse conselho, ele é extremamente salutar, mas eu acho que nós temos que criar uma estratégia para motivar as pessoas a participarem. Rodrigo sabe disso, nós temos um grupo aí de voluntários no observatório. Eu fiz até um almoço, né, para tentar chamar o pessoal. Não foram muitos, né, então foram alguns, mas acho que metade não foi. Então, eu acho que o grande desafio nosso é fazer as pessoas participarem. Você falou assim de planejar a nossa cidade para daqui a 30 anos. Aqui em Brusque tem um conselho para 2040. E eu participei, acabou. Eu nunca mais ouvi falar desse conselho. Eu não sei qual é o trabalho que foi produzido e o que está sendo otimizado para isso ser viabilizado. Por outro lado, eu não sei a questão de Brusque, mas como eu sou voluntário do Observatório Social do Brasil, nós fundamos o Observatório de Xaxim na sexta-feira passada, faz pouco mais de uma semana. E como voluntário daquele observatório que eu também me tornei, um voluntário virtual, eu fiz os levantamentos dos dados socioeconômicos do município, onde eu constatei que dos 100% da arrecadação do município, menos de 10% foram investidos. Mais de 90% foram para a manutenção da máquina pública, onde 54% dos recursos eram para pagar folha de pagamento, para o pessoal em cargos, né? Uma boa parte era para manter o que já existe. E boa parte do investimento, desses 9% que foram investidos, se eu não me engano, 9%, foi para troca de equipamento, foram para construir creches, coisas assim, né? Então, talvez até, como você tem uma formação mais humanista, eu acho que o grande investimento que a gente tem que fazer são nas pessoas, para mudar esse cenário. A gente não vai mudar isso do dia para a noite. Nós não vamos, só se cair uma bomba aqui, matar todo mundo e começar do zero. Mas espero que isso não aconteça também. Mas, enfim, para a gente mudar isso, a gente tem que investir nas pessoas. E, na minha opinião, investir em pessoas é investir nas pessoas que hoje têm menos acesso à informação, que têm menos acesso às necessidades básicas, como saúde, segurança, educação, né? Investir nessas pessoas. E também na escola.
extremamente, é uma escola integral, uma escola que transforme o cidadão, não tente capacitar ele para passar no vestibular, não tente melhorar a condição apenas cognitiva dele, muito mais que isso, torná-lo sim um cidadão consciente, que respeita a natureza, que respeita as pessoas, que respeita os mais velhos, que respeita, que saiba viver em sociedade e faça a sua parte como cidadão, inclusive fiscalize o próprio poder público. Eu acho que é a partir daí que a gente vai transformar esse país. Sinceramente, assim, eu acho que a gente só está embarrigando problemas, a gente está só maquiando algumas coisas aqui, né? Até a gente conversou há pouco, nós vivemos num país pobre, num país extremamente pobre, um país onde os índices de DH e educação estão lá embaixo. E nós temos desafios muito grandes pela frente, entendeu? E eu acho também, na minha opinião, né, eu acho que a gente já passou daquela fase de transformar as coisas através de armas, através de ódio, através de destruição. Hoje a gente tem ferramentas, né, tecnológicas que nos possibilitam dar informação, discutir melhor e que as desavenças ideológicas elas não se tornem agressão, não se tornem até inimizades, né? Porque a gente vê assim essa questão do impeachment, quem era a favor ficou inimigo de quem era contra e assim por diante. Isso não leva a nada. Poxa, me deu o direito de pensar como eu quero pensar, entendeu? Me deu o direito. E também que eu tenha a sabedoria de entender que as pessoas podem pensar diferente de mim, porque eu tenho uma história diferente. Se eu nascesse, eu sempre falo para o Rodrigo, se eu nascesse na Arábia Saudita, eu ia ser muçulmano. Eu não teria outra opção. Então, respeito os muçulmanos. Eles não são muçulmanos porque eles querem. Não, porque eles nasceram lá, é uma cultura, e a gente tem que respeitar uma cultura milenar, e a grande maioria daquelas pessoas são maravilhosas, né? E da mesma forma que o evangélico, o católico, o espírita, o judeu, né? Nós temos uma história que nos conduziu aonde a gente está hoje. Então não nos condene pelo que eu penso hoje, né? Talvez porque eu sou fruto de uma história. Da percepção que eu tive do mundo, daquilo que eu li, daquilo que eu convivi, daquilo que eu vi, né? Então eu penso assim que falta esse respeito, né? Essa conscientização assim. Assim, era uma contribuição, né? Mas eu só voltando, né? Eu acho que a grande estratégia nossa deverá ser na questão de motivar as pessoas a participar desse processo, que é muito importante. Acho assim que é só aí que a gente vai construir. E não só as pessoas, os grandes pensadores, não. Né? Os grandes pensadores aí, as pessoas que se consideram intelectuais em certos assuntos, principalmente de humanas aí, às vezes não têm uma experiência legal para entender por que as pessoas têm determinado comportamento. Ou se acha que vai mudar o comportamento de uma pessoa dando flores para ela. Né? Não é bem assim. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Ninguém deve ser descartado, muito pelo contrário, todo mundo deve ser resgatado. Mas existem, talvez, formas diferentes para fazer isso. Né? Não, assim, achar que vai conseguir botar consciência numa pessoa que não teve uma história que proporcionasse a ela uma condição de fazer essa reflexão. Né? Talvez a gente tenha que fazer um trabalho muito maior, né? Um envolvimento muito maior. Né? E isso passa por emprego, passa por reeducar essa pessoa, ou tentar apresentar uma proposta de reeducação para ela, entendeu? É o que eu tinha para falar, assim, mas eu achei muito legal a tua ideia e se precisar do observatório, inclusive, que tem um pouquinho de grana, a gente vai comprar essa ideia e vamos tentar desenvolver isso aí porque a gente quer um mundo melhor, um mundo mais inteligente, com pessoas mais bacanas aí para levar isso adiante, entendeu? Bom, Tiago, eu primeiramente queria parabenizar, né, essa iniciativa. Eu falo primeiramente como Claudemir, né, cidadão. O lugar da universidade é para isso, né, debater ideias, ideais, né, e como foi falado, pessoas de todos os setores, de todos os credos, religiões, raças, cores, enfim, né, não pode se distinguir. Com relação à sala de aula ainda, né, ainda não é uma maneira totalmente flexível, né, conforme tu falasse. Nem no mestrado, tá? Não é flexível, não se debate tudo o que deveria se debater para uma sociedade melhor. Acho que essa revolução da educação começa por movimentos como esse, né? Já passou a época de que o professor era o detentor de todo conhecimento, né? Ele é apenas uma pessoa que dá um encaminhamento para debates, né? Ou deveria ser, né? Porque todos têm uma contribuição a fazer. Com relação
a trazer todos os tipos de pessoas. Eu acho que, como o Evandro falou, não somente os grandes pensadores, né, normalmente os grandes pensadores pensam em grandes projetos. Normalmente os grandes projetos demoram muito, né, para serem desenvolvidos, operacionalizados e tudo mais. Trazendo todas as pessoas, trabalhando com micros projetos, pode-se alcançar algo muito maior e também, quem sabe, em um tempo muito menor, muito reduzido. Falando como o Claudemir, professor, funcionário da Unifeb, sabes que o professor Guinter, né, reitor, está sempre de braços abertos para ideias como essa, né? Então, eu venho aqui para falar que a Unifeb está à disposição, né? Nós temos uma estrutura muito grande aqui e aos sábados ela fica muito vazia, né? Então, vai ser com um imenso prazer que nós recebemos esse movimento, né, nosso, né, me incluo junto, para participar com vocês, né? Eu acho que tomara que essa sala fique pequena e que daqui a 2, 3 meses nós possamos reservar um auditório para que tenhamos esse envolvimento, né, muito bem colocado. Com relação também à infraestrutura, né, como provavelmente essa reunião terá um encontro, 2 por mês, nós podemos também utilizar a infraestrutura de tecnologia de informação da Unifeb, criar uma sala virtual para debate. Lá é legal que o debate dá para criar um chat, os vídeos podem ser postados lá também, então dá para criar uma infraestrutura bem legal. Tá? O que precisar da Unifeb para esse projeto, até inclusive para reserva de sala, essa parte administrativa, eu como supervisor de extensão também, eu posso dar uma mão muito grande para vocês, uma contribuição também. Tá certo? Obrigado.